Fala, meu povo e minha pova, minha gente e minha gente. Vocês estão bom? Que bom que vocês estão bom. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês um grande exemplo, ou melhor, uma fábula que demonstra o exemplo de saber e ver como ver o ponto de vista das pessoas alheias e das pessoas que estão em sua volta no seu dia a dia. Quer saber o segredo de entender as pessoas? Vem comigo. Essa ideia surgiu também de um post que eu vi no Facebook. Para mim foi um post muito interessante, eu vou colocar a foto aí para vocês verem. Vocês estão vendo? Essa foto me encantou e me deixou muito emocionado, assim, me cativou. Me cativou para fazer esse vídeo. Eu lembrei de uma história de um casal que se casaram muito novos. Se casaram quando ainda tinha apenas 18 anos. Eles se casaram e eram apaixonados, eram muito felizes. Só que ela não sabia cozinhar muito bem. Ela não, vamos dizer assim, manjava na cozinha. E o esposo dela reclamava demais da sua comida. E todos os dias ele dizia: a comida de mamãe é mais gostosa. A comida da minha mãe é muito mais gostosa. Você tem que fazer a comida como a comida da mamãe. E ela sempre se esforçando, tentando pegar dicas com as vizinhas mais experientes, tentando ler livros e tentando, atualizar e crescer. E não funcionava, porque ele nunca estava satisfeito, nunca estava certo, nunca estava dando certo, porque ele sempre se queixava dizendo que não é igual da mamãe. Então até que o dia que ele saiu para trabalhar de manhã e ela acorda bem cedo e fala: vou à casa da mamãe. Vou à casa da mamãe pegar alguns conselhos, umas dicas com ela na cozinha. Então ela saiu bem cedo e começou a caminhada. Naquela época não existia nem celular e os transportes eram muito precários. Então ela foi a pé e era muito longe. Então ela saiu de lá 8 horas e chegou lá 10h30. Só que chegou lá, a mamãe não estava em casa. Então ela esperou até 11h30. E ela não chegou, então ela teve que voltar correndo para casa, porque o seu marido, seu esposo, estava chegando em casa para almoçar. Então sem demora ela faz um arroz muito rápido, um ovo, um feijão. Só que pela pressa, infelizmente, aquele arroz saiu como se fosse uma papa. O ovo saiu cru, o feijão ficou duro. E ela, envergonhada, se tranca no quarto e ele chega. Como ele estava com muita pressa para voltar para o serviço, então ele coloca a comida no prato, ele se serve, sem chamar ela, pensando que ela tinha saído, porque ela tinha deixado um bilhete em cima do fogão dizendo: meu esposo, eu fui na casa de mamãe e já volto. Então ele pensou que ela não estava em casa. Então ele se serviu e logo fez uma carta para ela e foi. Então quando ela não escutou mais barulho na casa, envergonhada, saiu e viu um bilhete que ele tinha deixado em cima do fogão, com umas rosas, com umas flores, pegada com pressa em cima do fogão. As rosas e as flores estavam. E ali estava no bilhete escrito assim: meu amor, agora sim você acertou. Nossa, que comida gostosa, agora sim tá igual da mamãe. E ela, sem entender nada, ficou feliz. Ela ficou feliz. E o moral da história é bem engraçado, muito engraçado, porque às vezes é difícil entender o ser humano. É difícil entender, saber o que você gosta, porque o que você gosta às vezes para mim é ruim. Para mim é péssimo, para mim é horrível, para mim não dá. Porque a sua maneira de ver o mundo, o seu mapa mental é totalmente diferente do meu. Você foi ensinado de forma diferente, a sua família te doutrinou de uma forma diferente, as suas lembranças são diferentes. Então quer dizer que seu mapa mental, ele foi construído e foi estabelecido de uma forma totalmente diferente, os seus filtros e totalmente a sua cabeça é diferente do que a minha. Então não se dá para entender, então não dá para adivinhar, tem que se entender, tem que se estudar.
tem que entender, saber e querer saber o que o seu companheiro quer. Nesse caso, ela queria agradar ele. Então ela entendeu que era assim que ele gostava, e a partir disso ela começou a fazer assim a comida do seu esposo. O segredo é conhecer o seu companheiro, a sua mãe, o seu pai, o seu noivo, a sua noiva, a sua esposa e seu esposo, seus amigos. Porque às vezes a maneira de ver o mundo não são iguais. Às vezes a sua maneira de ver o mundo é totalmente diferente. Às vezes você gosta de lasanha, mas o seu esposo detesta lasanha. E você diz, ai amor, hoje eu vou fazer uma coisa deliciosa. E quando ele chega lá, ele odeia massa, ele odeia lasanha, ele odeia carne moída. Sim, é difícil dizer. Porque como eu disse que lasanha de carne moída, mas tem lasanha que não tem carne moída. Mas eu gosto de lasanha com carne moída. Sim, é a maneira que você vê o mundo. A maneira que o seu companheiro vê o mundo é totalmente diferente. Então tenha paciência, reflita e pense antes de dar qualquer resposta. Porque sempre lembre que o resultado da sua ação não é a sua ação, é a resposta de terceiros, é a resposta de quem vai ouvir a sua ação. Então tome cuidado, porque a maneira que você fala às vezes não é a maneira que ele vê o mundo também, tá ok? Então pense bem, olhe bem, observe bem, estude bem. Porque se você quer fazer alguém feliz, você tem que conhecer terceiros. E viver em sociedade, viver com o ser humano não é fácil. É entender de ser humano. Beleza, minha galera, meu povo e minha pova? Beijão.